Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André e a gente vai para a nossa aula de História do capítulo 7, Renascimento Cultural do 7º ano. Não se esqueça de qualquer dúvida entrar em contato comigo e fazer as atividades que eu proponho durante a semana, tá bom? Vamos lá? O capítulo 7 ele fala do Renascimento. Eu vou fazer vou voltar um pouquinho alguns assuntos que a gente estava falando para encaixar com o assunto do Renascimento, porque a gente sabe que a história é uma sequência de acontecimentos, né? A gente, durante o ano, nos primeiros meses, nós falamos principalmente sobre a Idade Média. A Idade Média ela teve a alta, lembra a alta Idade Média, que foi a formação dos reinos bárbaros, a formação do sistema feudal a partir da queda do Império Romano, e a baixa Idade Média, que foi a crise desse sistema feudal, principalmente a partir das cruzadas, da peste, da fome e da Guerra dos 100 Anos, do renascimento do comércio e das cidades, tá bom? Então hoje a gente está saindo de vez da Idade Média e está chegando na Idade Moderna. O Renascimento cultural ele já é no novo período da história que a gente vai começar a estudar, que é a Idade Moderna, tá bom? O Renascimento cultural não dá nem para a gente tentar mensurar a importância histórica desse movimento, porque até hoje existe uma influência muito grande do Renascimento sobre a sociedade. Nós hoje costumamos pensar de uma forma mais científica, muitas vezes, de uma forma mais racional, e quem trouxe isso para a gente foram os pensadores, os artistas, os escritores do Renascimento, os cientistas e os escritores do Renascimento, tá? Então, assim, eu vou tentar fazer um breve histórico do Renascimento para vocês, destacando o que tem de mais importante, mas é claro que você vai ter que também dar uma lida ali no seu capítulo e tirar e as dúvidas que você tiver, você pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto, da onde vem a palavra renascimento? Gente, renascimento, o significado é justamente isso que você está pensando, é nascer de novo, é trazer de volta. O que acontece? A partir do século XIV, XV, principalmente século XVI, os pensadores e os artistas da Europa Ocidental, a gente está falando aqui no Renascimento, principalmente da onde hoje é a Itália, a Espanha, Portugal, a Alemanha, a Inglaterra, tá bom? Esses países, da França, esses países compõem o que a gente chama de Europa Ocidental atualmente, tá? A partir do século XIV, dos séculos XIV, XV, XVI, a Europa vive um momento de modificação, porque está saindo da Idade Moderna, está saindo da Idade Média e está entrando na Idade Moderna. O que vai acontecer? O renascimento do comércio das cidades vai fazer com que a sociedade mude bastante, né? E vai surgir a burguesia. E a burguesia, a classe comerciante, essa nova classe social que tem um papel importante também na economia e na política, ela vai olhar para o período anterior, ou seja, para a Idade Média, e ela vai meio que negar os princípios medievais. Lembra que a Idade Média era uma época onde existia muita religiosidade, onde as explicações dadas eram explicações geralmente religiosas. Então eu vou fazer aqui vou dar um exemplo. No século XIV, meados do século XIV, quando teve a pandemia de peste negra, ela matou 30 milhões de pessoas na Europa. E a igreja disse que a pandemia estava acontecendo não pelas pulgas que estavam nos ratos, não pela falta de higiene nas cidades, mas principalmente pelos pecados da humanidade. Então essa explicação mais religiosa e menos científica vai fazer com que a burguesia crie uma certa negação com os valores medievais e busque outros valores em outros períodos da história. Então, recuando mais na história, os pensadores e também os burgueses, eles vão entender que o melhor período da história para o conhecimento humano foi a Antiguidade Clássica. Foi justamente o período onde tinha a civilização greco-romana, ou seja, Grécia e Roma. Eram civilizações mais humanistas, onde você teve o desenvolvimento por exemplo, da filosofia, dos primeiros grandes cientistas da história, dos primeiros grandes pensadores da história. Então eles vão tentar fazer o quê? Renascer, trazer de volta a inspiração dos renascentistas, agora do século XIV, XV, XVI. Não vai ser a Idade Média. A Idade Média eles vão fazer a negação. Vão ser, na verdade, os valores humanistas da Antiguidade Clássica, ou seja, o classicismo vai ser muito importante nesse aspecto agora, tá? Então aqui você já sabe a origem do termo Renascimento, que seria o resgate dos valores culturais da Antiguidade Clássica e o desprezo pela Idade Média, tá? Eles realmente abominavam os valores medievais. Eu não quero aqui falar e não estou afirmando que eles eram ateus, tá? Eles eram religiosos,
mas lembra um pouquinho nessa hora do Shakespeare, que foi um grande personagem do Renascimento, que disse o seguinte: o homem é uma obra de arte divina. Então a valorização do homem como alguém que foi criado, segundo eles, por Deus e que tem capacidade também de criar coisas incríveis, tá? Então assim, é um humanismo que não despreza totalmente a religião, mas despreza a explicação religiosa para tudo, tá? Eles querem uma explicação mais científica, tá bom? O berço do Renascimento, aonde vai começar? Vai ser na Península Itálica, tá? É bom e é importante a gente lembrar que naquela época ainda não existia a Itália unificada. A Itália ela era fragmentada em vários principados, em vários reinos, tá bom? E as cidades italianas eram as cidades mais prósperas da época, século XIV, XV e XVI. Principalmente porque aquele comércio que chegava do Oriente, através, por exemplo, da Rota da Seda, as especiarias chegavam a partir do mar Mediterrâneo e aportava ali nas cidades como Gênova e como Veneza. Essas cidades enriqueceram bastante, os burgueses enriqueceram bastante e eles começaram a patrocinar os artistas e os pensadores e os cientistas. Esse ato de patrocinar os artistas a gente chama de mecenato, são os mecenas do Renascimento, tá? A igreja também, muitos papas foram mecenas e investiram também em artistas do Renascimento principalmente, tá? Então os mecenas eram aqueles que tinham a condição financeira de patrocinar os artistas, os cientistas e os escritores, os pensadores do Renascimento, tá bom? Outro aspecto que fez com que o berço fosse a Península Itálica, principalmente, foi esse intercâmbio, junto com o comércio, o intercâmbio cultural, né? Eles começaram a receber informações culturais do Oriente, tanto da Península Arábica quanto da Ásia, e esse enriquecimento cultural, juntamente com a cultura europeia que já existia, fez com que aquela região, digamos assim, efervescesse culturalmente e junto com o dinheiro eles tinham todas as condições ali para iniciar o Renascimento. Mas que ele se iniciou na Península Itálica de fato, mas se propagou pela Europa Ocidental, como eu havia dito para vocês, tá bom? Então, o Renascimento ele teve algumas características principais que eu vou ressaltar para vocês, tá? E essas características, elas sempre vão se contrapor ao pensamento medieval. É sempre uma negação do período medieval. Então eu vou sempre fazer essa comparação entre o pensamento renascentista moderno e o pensamento medieval, que era mais um pensamento religioso, tá bom? Então, por exemplo, uma das características é o individualismo. Os artistas do Renascimento, vou dar um exemplo concreto aqui, eles assinavam as suas obras, tá? Eles deixavam o nome, porque eles queriam reconhecimento individual daquela obra de arte que eles tinham feito. Na Idade Média, isso não era tão comum. Os artistas eles não assinavam as obras, porque eles não queriam pegar o reconhecimento para eles. Geralmente eram obras religiosas e eram dedicadas a Deus. Então esse contraponto entre eu ser individualista, querer reconhecimento da minha obra no Renascimento, e não querer esse reconhecimento, passar o reconhecimento para Deus medieval, fez esse contraponto entre os dois. Então, primeiro, agora no Renascimento existe o individualismo, a busca pelo reconhecimento. O racionalismo. Então, eles criam as explicações racionais, principalmente, por exemplo, para os fenômenos que aconteciam. Eles não aceitavam mais aquela única explicação que era uma explicação religiosa, tipo Deus quis assim. Eles criam uma explicação científica. Isso lembra um pouco para a gente dos primeiros filósofos lá da Grécia Antiga, né? Porque eles, baseado na cosmologia, eles queriam uma explicação racional para o surgimento do mundo lá na Grécia Antiga. Eles não aceitavam mais a explicação mitológica que era dada naquela religião, naquela civilização naquela época, tá bom? Outro aspecto importante vai ser o antropocentrismo, ou seja, eles vão colocar agora o homem no centro. Antropo é o homem, tá? Centrismo no centro. Ser humano como alguém que pensa, que produz e que tem capacidade. As obras do Renascimento vão se direcionar principalmente para o homem, para o ser humano, nesse sentido, e não mais somente para Deus, tá? Na Idade Média era o teocentrismo, Deus no centro. E agora nós vamos ter o antropocentrismo, o homem no centro. Depois do antropocentrismo, nós temos o hedonismo. O hedonismo é a busca pela realização, pelos prazeres, pela felicidade humana na Terra. Na Idade Média, eles acreditavam que a realização humana seria só no céu, só depois da morte.
E agora, no Renascimento, eles acreditam que eles podem ser felizes, que eles podem ter realizações e prazeres terrenos. Isso a gente chama de hedonismo. Então, recapitulando, os valores renascentistas constituem no individualismo, no racionalismo, no antropocentrismo e no hedonismo, tá bom? Bom, e em quais campos de atuação os renascentistas eles se destacaram? Primeiro na arte, né? A gente quando escuta a palavra renascimento, a gente já pensa nos quadros, nas esculturas, e isso não está errado. Está errado você limitar o renascimento a isso. Então, o que eu quero ressaltar sobre essas obras do Renascimento? Elas trazem uma noção de perspectiva. Quando você compara um quadro do Renascimento com um quadro medieval, você vai perceber que o quadro medieval ele é feito num único plano, parece que só tem uma dimensão. E os quadros renascentistas, eles têm vários planos, eles têm várias dimensões. Então, como você pega a Escola de Atenas, que é um quadro muito importante do Rafael Sanzio, você percebe que tem o pessoal que está na escadaria, tem o pessoal que está mais atrás, tem o fundo. Então dá a impressão que você está usando um óculos 3D. Isso é uma técnica empregada pelos renascentistas. A técnica de perspectiva e a busca pela perfeição na obra que eles estão fazendo, tá? Que eles estavam fazendo naquela época. No caso da literatura, a principal inspiração para os livros vão ser os sentimentos humanos. Então assim, eu queria destacar, por exemplo, Shakespeare. Shakespeare escreveu muito sobre o amor entre o homem e a mulher, né? Se fosse na Idade Média, ele escreveria mais sobre o amor de Deus para com os homens, mas aqui ele buscou um amor, digamos assim, mais horizontal, né? Entre um homem e uma mulher. Então, nesse caso, como quando ele escreveu Romeu e Julieta, tá? Então, nesse caso, é a valorização dos sentimentos humanos, né? Obras que buscam inspiração no que o ser humano sente, e não necessariamente no que Deus sente pelo ser humano, pela sua criatura, né? No caso das ciências, destaque para o heliocentrismo. Até então, eles acreditavam na ideia de Ptolomeu, de que o centro do sistema era a Terra, o que a gente chama de geocentrismo. E aí, pensadores e cientistas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, eles desenvolveram a teoria heliocêntrica, que é o que a gente acredita hoje, que o Sol é o centro do sistema e que os planetas, assim como a Terra, giram em torno do Sol. Então, é uma mudança muito importante de perspectiva científica que os renascentistas trouxeram, tá? O principal personagem do Renascimento, com certeza, foi Leonardo da Vinci. Por quê? Leonardo da Vinci, a gente fala que ele foi um universalista, porque alguns foram escritores, outros foram cientistas, outros foram pintores, outros foram escultores. Leonardo da Vinci fez tudo com excelência. Então ele atuou em todas as áreas do conhecimento, todas as práticas renascentistas. Ele foi um grande inventor, você pode pesquisar sobre as invenções. Ele escreveu, ele deixou manuscritos, né? Ele fez obras de arte, assim como, por exemplo, a Mona Lisa, que é muito conhecida. Então, assim, ele atuou em todas as áreas do conhecimento humano e se destacou em todas elas. Então, ele foi a excelência do Renascimento como personagem histórico importante e foi universalista. Bom, finalizando aqui a nossa aula de hoje sobre o Renascimento, tem a importância histórica, como eu disse para vocês, não dá muito para medir a importância histórica do Renascimento, porque ela foi gigantesca. Esse movimento mudou a história da humanidade, tá? Se hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem que agradecer aos pensadores do Renascimento, que valorizaram a capacidade humana de criar coisas novas e de explicar o mundo através justamente de um método científico. Então, o que vai acontecer a partir daí? A ciência vai se transformar em algo mais concreto. O método científico ele parte da observação da natureza, ele parte da observação dos fenômenos naturais e ele dá respostas racionais a questões que até então eram respondidas apenas através da explicação religiosa. E é claro que com isso tudo, a tecnologia, o mundo vai se transformar em um mundo mais tecnológico e claro que vai trazer uma facilidade para a gente, toda essa tecnologia que a gente tem hoje e realmente não existiria se não fosse esse ponto de partida, digamos assim, ou essa retomada dos valores greco-romanos no período renascentista, tá? Eu queria só deixar um comentário final sobre a Idade Média. A Idade Média é conhecida como Idade das Trevas.
E foram os renascentistas que deram esse nome, que deram o nome de Idade das Trevas, esse apelido ruim, né, pejorativo para a Idade Média, mas também não é um apelido muito correto de você utilizar. Não utilize esse termo Idade das Trevas, porque também o período medieval foi um período de avanços, né? Surgiram as primeiras universidades na Europa, surgiu o arado, os moinhos, então assim, ocorreram vários, tinha lá a arquitetura românica, a arquitetura gótica, nos monastérios, os monges preservaram o conhecimento, copiando os livros manualmente. Então, assim, falar também que a Idade Média foi uma idade totalmente obscurantista, onde as pessoas só eram ignorantes, também é uma forma um pouco preconceituosa de pensar e acaba generalizando todo um período que durou basicamente 1000 anos. Então, o Renascimento foi importante, eles negaram realmente a Idade Média, eles criticavam muito a Idade Média, falando que era um período extremamente religioso, mas também não é correto dizer que na Idade Média não aconteceu nada de importante, nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista científico ou do conhecimento humano. Tá? Aconteceu sim, mas é claro que o Renascimento, o período posterior, foi um destaque muito grande. Muito obrigado pela atenção na aula de hoje, estude todo dia, né? E conte comigo, caso alguma dúvida, entre em contato.